Começando mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo vamos falar sobre futebol. Já deixa o like e se inscreve também para dar uma forcinha. Vamos para o vídeo. Nesta segunda-feira, dia 29, o Brasil entra em campo às 2 horas da tarde para enfrentar o Japão pelo mata-mata da Copa do Mundo. Vai começar a fase de 16 avos. Essa fase está muito legal. Tem bons confrontos aí na Copa do Mundo, e um deles é Brasil e Japão. Eu vou comentar um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer nesse jogo, o desempenho da seleção e também o que esperar do Japão contra a seleção brasileira. A seleção brasileira evoluiu bastante nesses últimos 2 jogos. Muitos jogadores que eram questionados na seleção começaram a praticar o futebol, o bom futebol, né? Até o Paquetá, que não é lá essas coisas, estava jogando muito bem. Jogou bem contra o Haiti, né? Contra a Escócia, ele sumiu um pouco. Vamos ser sinceros, ele não jogou tão bem. Contra a Escócia, o craque da partida foi o Vini Júnior. Mas, continuando aqui, a seleção vem com essa crescente que animou os torcedores brasileiros, que antes não acreditavam de maneira nenhuma no Hexa. Eu não acreditava. Hoje tem sim uma esperança. Dá para confiar no Vini, que está jogando muito bem. Tem o Endrick, que é uma arma secreta. Tem o Neymar, que voltou aí de lesão. Então o Alisson também está pegando muita bola. Então isso meio que animou o povo brasileiro. Mas a seleção vai pegar um Japão que não é lá esse time fraco que todos realmente acham que é, só porque é uma seleção da Ásia. Então, se o Brasil quiser vencer esse jogo, se o Brasil quiser desempenhar um bom futebol, ele vai ter que ter cabeça e pés no chão para poder vencer a seleção japonesa. Eu acredito que sim, o Brasil vai vencer esse jogo com um pouco de dificuldade, né? Porque a seleção japonesa não é um time, uma seleção fraca, ela é uma seleção resistente. Já que eu falo mais sobre a seleção japonesa, então a seleção brasileira está com uma estrutura, né? Tá começando a pegar forma, ganhar forma nessa Copa do Mundo. Então dá para acreditar no Hexa, dá. Até porque eu acho que não tem favorito nessa Copa do Mundo ainda. Acho que dá muito em aberto. Tanto a Espanha pode vencer, como a França, a Argentina, até a Inglaterra. A Holanda também está jogando muita bola. Então a seleção brasileira tem sim chance de ser campeão. Tá num lado da chave do mata-mata muito fraco. O mais forte ali é a Argentina. Se ganhar hoje, né, no caso. Se perder, acho que fica em segundo, se eu não estou enganado. Então a seleção brasileira tá ganhando forma, tá ganhando um corpo e pode sim vencer essa Copa, né? Eu acredito, hoje eu estou acreditando que tem possibilidades do Hexa vir. Até porque o Vini tá jogando muita bola. Tem o Ryan, que é um menino muito bom, jogando muito. O Matheus Cunha tá mostrando serviço na seleção. Tem o Danilo Santos, que joga muita bola, que é do Botafogo. Tem o lateral Douglas Santos, que eu critiquei bastante, tá jogando muita bola, um jogador consistente. A zaga não tá dando vacilo, que é o Marquinhos e o Gabriel. Então o Brasil tem um time sim para vencer, para bater de frente. Agora, pelo menos o que foi mostrado nesses 2 últimos jogos. Vamos falar agora da seleção japonesa e o que esperar dela contra a seleção brasileira. A seleção japonesa é uma seleção que joga muito tranquila na dela, não subestima os adversários, mas também não demonstra medo. Jogou contra a Holanda de igual para igual, jogou com a Suécia de igual para igual, então ela demonstra que não tem medo de seleção grande, não tem medo de grandes estrelas. O jogo do Japão é um jogo mais coletivo, pode pegar ali alguns gols, alguns trechos das partidas que eles jogaram na fase de grupo e até partidas antigas de outras copas, mostra que a seleção japonesa
joga mais na posse de bola, toque, jogadas ensaiadas, jogada organizada. É um time muito organizado, defende e ataca com muita organização. Então a seleção brasileira tem que ter cuidado e tem que ter um certo medo dessa jogada do Japão, porque é muito perigosa. Eles estão sempre ali demonstrando que não querem nada, que estão tranquilo, e você vai e subestima eles. Subestima achando que, no Japão, os caras não sabem jogar, não sabem de nada. Não, o Japão tem um time forte, não tem nomes assim, só tem um, né, que a maioria das pessoas conhece, que é o Kobo, que joga lá na Espanha. É o único jogador assim que a maioria das pessoas conhece. Não a seleção de estrelinha, é uma seleção de jogo coletivo. Se pegar, de novo, repito, se pegar trechos dos jogos, até contra a Alemanha em 2022, é uma seleção muito organizada. Sempre chegou na mata-mata, né? O Japão, 2018, agora 2022 e 2026. Então, é uma seleção que vai dar trabalho para o Brasil. Acho que o jogo mais perigoso de todas as seleções até agora é o do Japão. Porque a França não é coletivo, né? Mas o Mbappé pegou, fez o gol. Harry Kane pegou, fez o gol. Então, a seleção mais perigosa para mim neste exato momento é o Japão, pelo estilo de jogo deles, que é muito coletivo. Vejo comentários de pessoas brasileiras, até da imprensa também, diminuindo a seleção japonesa. Porque é uma seleção asiática, não tem muitos títulos, não tem muitos feitos no futebol, né? O futebol lá no país deles é meio esquecido, né? Ninguém conhece muito, mas não pode subestimar o adversário, principalmente um Japão tão perigoso. Então, fiquem de olho nesse Japão, porque ele vai dar trabalho para a seleção brasileira. Sim, e acredito que o Brasil passa com uma certa dificuldade, mas consegue vencer. Então é isso, essa é minha análise do jogo, segunda-feira. Então, é mais uma opinião minha, com um pouco de conhecimento de futebol que eu tenho. Então, se gostou, deixa o like, comenta o placar do jogo e me segue também para me dar uma fortalecida. E até o próximo vídeo. Valeu!